Boa noite. Todos bem? Vocês receberam uma mensagem chegando aqui hoje? Tá saindo minha voz? É que começa dos olhos, depois vai pro ouvido, aí vocês vão ver só a decadência, né? Depois dos 40 vai... Eu acho que eu não estou escutando agora. Vocês pegam essa mensagenzinha que recebem ali na porta? Fazem o que com ela? Óbvio, né? E depois? Dá bem, né? Então, tem uma historinha para contar para vocês. Antes da gente iniciar, nessa nossa, não vou nem dizer palestra, né? Essa nossa reflexão de hoje, se eu conseguir colocar aqui, só um minutinho. Às quartas-feiras, nós temos uma assistência espiritual aqui, voltada aos casos graves de saúde, né? E nesse dia, nós tiramos praticamente 5 fileiras daqui desse salão para a gente colocar, né, as macas e tudo, e os biombos, para a gente poder atender os nossos companheiros que estão em tratamento. E aí, no final dos trabalhos, a gente arrumando as cadeiras, e eu estava... Não sei o que eu estava fazendo, que eu olhei assim, tinha um papel no chão, mas no chão assim, um chão que era para eu ter visto antes, sabe assim, quase aonde eu estava trabalhando. E aí, quando a gente foi colocar as cadeiras no lugar, esse papel pulou, assim, praticamente pulou nos meus olhos. Aí eu peguei, né, falei, bom, pessoal, né, a mensagem, jogaram no chão, né, a gente já começa a julgar. Quando eu peguei a mensagem, eu fiquei perplexa. Confesso a vocês que eu fiquei muito tocada, porque logo ao final dos trabalhos, era um dia que eu estava imensamente, como é que eu posso dizer? Não vou dizer a palavra down, mas não estava no meu melhor dia. E no final dos trabalhos, eu roguei a Deus que se pelo menos eu pudesse ter contribuído com alguma coisa, senão não atrapalhado o trabalho dos espíritos benfeitores. E como é que eu podia, daqui para frente, começar a verificar como é que eu posso, né, prestar mais atenção na minha postura durante o dia, como é que eu posso me preparar melhor, como é que eu posso viver não permitindo que as coisas do cotidiano me afetem num sentido que chegue a afetar as atividades espirituais, né? Então eu comecei a refletir na minha prece final comigo mesmo e essa mensagem caiu na minha mão. E é claro que quando uma mensagem cai para você, primeiro é para nós, né? Depois para os outros. Então eu fiquei pensando uns 2, 3 meses e decidi compartilhar com vocês. É uma mensagem muito simples, mas de uma profundidade imensa. Então, por isso que eu escolhi esse tema, que chama Sinais. É o nome da mensagem, de André Luiz. Então, para a gente iniciar aqui, contei toda essa história, vocês vão entender o porquê. Essa mensagenzinha está no livro Agenda Cristã. Então, quando a gente recebe uma mensagem ali na porta, não vamos deixar de lado. Às vezes essa mensagem vai mudar, literalmente, gente, o rumo da sua rotina e da sua vida. Para alguns, parece algo simples, mas se uma pessoa, por exemplo, está pensando em se suicidar naquele dia, uma mensagem pode mudar o rumo da sua existência. Então, não vamos desprezar essas mensagens do mundo espiritual superior. Então, André Luiz traz para nós, nessa mensagem muito bonita e simples, mas certeira. E antes da gente começar a explorar cada pedacinho desse ensinamento, a gente vai refletir um pouquinho sobre o item 100 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec traz a escala espírita. Bom, o que isso tem a ver com o tema? Tem tudo a ver, porque os sinais a gente vai ver que tem relação com os sinais de evolução espiritual. Como é que eu estou me portando na vida? Onde é que eu estou nesse termômetro da evolução? Estou empacado, empacada, espiritualmente falando, ou estou tentando, né, me melhorar a cada dia? Quais são as ferramentas que eu estou fazendo para que isso aconteça? Então, eu achei essa mensagem muito interessante. Mas, para a gente procurar, antes da gente começar,
Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos a escala espírita, que ela é baseada o quê? No grau de adiantamento dos espíritos. Então a gente tem terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Eu coloquei uma estrelinha ali por misericórdia, porque a gente talvez teria que ser aquela survey que tem a metade, né, da estrelinha. Mas, olha só, não vamos nos colocar para baixo, né? Como pelo menos a gente já não é mais espíritos trevosos, então já tem pelo menos alguma coisinha ali, né, que a gente pode se orgulhar no sentido bom. Então, terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que ele vai praticamente dizer que a predominância, né, existe a predominância da matéria sobre as coisas espirituais. Ainda existe a predominância do mal. Os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos, aonde o bem predomina. Então, eles não precisam assim pensar nas coisas espirituais. O algo espiritual já sobrepõe a matéria. O sentimento bom, a fraternidade, tudo isso já está acima do ódio, da raiva, do revide, está acima naturalmente, sem fazer nem força mais, porque eles já são bons espíritos. E a primeira ordem são os espíritos puros, e eu ia colocar um plus ali, porque acima a evolução ela não acaba, né? Ela é infinita, então a gente tem, depois dos espíritos puros, ainda outras escalas. Mas ele categorizou em 3. E em cada uma dessas ordens de espíritos existem níveis diferentes. Nós, no planeta Terra, estamos nesta terceira ordem. Aqui não tá funcionando minha luzinha, né? Ou tá aqui, ó. Nessa terceira ordem. Ah, mas eu não sou um espírito mau. Eu também não sou, acho que não sou mais. Mas olha só. Como que ele vai falar assim para nós? Falar em espírito mau, eu tenho aqui uma mensagem que está dizendo que eu tenho 365 settings that is outdated. Que é uma coisa boa, né? Porque pelo menos só 357. Deve ser para mim. Tem aqui, ô Ítalo, uma mensagem aqui do Norton, tá? Não quero que desligue. Então, por que espíritos imperfeitos? Por que vocês acham que a gente ainda está nessa categoria? Se a gente não é espírito das trevas, ninguém faz mais maldade, ninguém aqui mata ninguém mais, por que vocês acham que a gente ainda está lá? Hã? Tem muito o que aprender, a gente está sempre aprendendo, todo dia, acredito eu que é um aprendizado. Uma coisa, a ignorância, né? Nós somos ainda bem ignorantes das coisas espirituais, da bondade, né? Mas Allan Kardec coloca para nós alguns itens, né? Que a gente vai conseguir se identificar. Um deles é a predominância da matéria sobre o espírito. A gente ainda tem isso, né? A inclinação ao mal. Inclinação. Então, a gente está mais pendendo para o mal do que para o bem. Nós temos intuição de Deus, mas não compreendemos Deus como Jesus compreendia. Jesus é uma categoria do espírito puro, não é? Uns não fazem nem mal e nem bem. A gente já começa a se ver, né? Porque as pessoas falam, olha, eu não sou uma pessoa má, eu não faço mal para ninguém. Mas e o que está fazendo algum bem? Porque não fazer o bem já é o mal. Então, veja como muitos de nós, né, em termos de humanidade, ainda estamos, né, nesse patamar. E outros, nossos irmãos, ainda sentem o prazer de fazer o mal. Sentem ciúme, inveja da felicidade alheia e já começa a vir mais para o nosso dia a dia, né? Então, a gente está nessa categoria ainda. Com isso em mente, é que vem esta mensagem. Porque esta mensagem é como se André Luiz estivesse falando para nós. Quer saber mais ou menos em que nível que a gente está melhorando aqui, tentando vigiar aqui? Dá uma olhadinha nessas coisas no seu dia a dia. E antes da gente partir para lá, eu peguei no Livro dos Espíritos a mensagem 918, aonde Allan Kardec vai perguntar: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, como é que eu sei que um homem, né, o homem em termos homem e mulher, o espírito humano está o quê? Se elevando na hierarquia espírita? Alguém sabe a resposta?
Olha só que vamos ver aqui, como é que a gente sabe disso? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então veja, é claro que nós não compreendemos a lei de Deus por completo. E a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Não está em um lugar que a gente vai achar, não está no livro sagrado da religião tal. Está na nossa consciência. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos de acesso a essa lei. Mas no fundo, o nosso espírito sabe o que é o correto, o que não é. Mas, como a nossa irmã falou, nós ainda ignoramos muita coisa. Nós ainda estamos o quê? Mais arraigados à matéria, mais a este mundo, mais ao nosso patamar evolutivo. Mas conforme nós vamos evoluindo, mais essa consciência vai se abrindo. E mais nós vamos inclinando e compreendendo a vida espiritual. O que, gente, olha, sinceramente, já é maravilhoso. O fato da gente estar aqui não nos torna melhor do que ninguém lá fora, mas nos torna mais alerta, mais conscientes para o que vai vir depois. Mais consciente para enfrentar um processo de dor, porque a crise vai vir. Mais fortes, por quê? Porque a gente começa a compreender que existe algo além do que eu estou vivendo, do que eu sou agora, né? Então, conforme isso vai acontecendo, nós vamos percebendo que nós vamos progredindo, mas só que não é só isso. Compreender a lei de Deus, né? A prática é saber e praticar. Porque também só saber não adianta, não é? Porque Cristo poderia vir e dizer, olha, eu estou aqui para dizer para vocês qual que é a lei de Deus. Porque fazer isso é bom, faz isso, faz isso, faz isso. O que ele fez? Ele fez. Porque ele quis dizer o quê? Existe um fator primordial. Sem a prática da lei de Deus, é muito difícil, é praticamente impossível a gente se mover. Mas olha só que interessante. Na próxima pergunta, na 845, ele vai perguntar, ok, então não tem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio da nossa vontade as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, vamos supor, ok, eu sei então que eu já vivi várias vidas, já passei vários traumas, já cometi vários erros, tenho muitos medos, já fui machucado, então eu trago uma bagagem, né? Esse tipo de situação não é um obstáculo, né? Nesse exercício da minha vontade? O que vocês acham? Que é uma desculpa, né? Eu podia falar, olha, eu não faço isso porque eu passei por isso. Eu não vou casar de novo porque todo meu relacionamento passado foi uma desgraça, né? Então, a gente sempre traz algo, né? Uma desculpa. Então, veja só o que eles vão dizer. Isso é muito importante, tá? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastar a prática de atos repreensíveis. Ou seja, eu posso reencarnar com uma tendência negativa a fazer algo que não é bom para mim? Posso. Está aí o mundo para provar. E todos nós com as nossas inclinações. E somos o quê? Espíritos imperfeitos, com inclinações ainda repreensíveis, no sentido do quê? De estar fora do caminho do bem. Mas no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Ou seja, eu posso utilizar dessas minhas disposições para o quê? Pode me arrastar para atos repreensíveis, que vai fazer o quê? Ser potencializado por espíritos que se simpatizam com o que eu vou fazer. Então, a gente está vendo, a gente vai chegar aqui. Não há, porém, arrastamento irresistível. Então, não existe espírito, não existe tendência, não existe família, não existe trauma que vai me obrigar a seguir um caminho que não é bom para mim. Então, ele vai dizer aqui, não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir.
Lembrai-vos de que querer é poder. Então, esse querer é poder não é frasezinha de internet, não. É frase, gente, de espírito puro. Porque a pleiade do espírito de verdade, o próprio Cristo. Então, aqui a gente tem Santo Agostinho, Benjamin Franklin, São Vicente de Paulo, Paulo de Tarso e por aí vai. Todos esses espíritos que já estão num outro patamar falando para nós. Olha aqui. Todo mundo vai passar, vai trazer essa bagagem, mas não existe nada que seja irresistível, se tivermos vontade. O querer é poder. O que a gente faz com isso? Querer é poder, leva para o plano material. E aí o sonho não realiza, não consigo a casa, não consigo o carro. Aqui ele está falando de coisas morais, crescimento espiritual. Isso ninguém pode impedir a gente. Ninguém. Nem mesmo os espíritos obsessores. Porque se eles estão obsediando, é porque eles estão o quê? Simpatizando com as nossas disposições. Essa é a situação. Ao mesmo tempo que, quando eu consigo tentar, trabalhar essa vontade e me esforçar para um outro rumo, os espíritos que simpatizam com essas minhas novas decisões se simpatizam comigo. E aí eu sou o quê? Sustentada. Sou imersa em energias similares. Percebe a diferença? Então, não é tudo que é ruim. Mas por que eu gosto de trazer essas perguntas antes de a gente entrar na mensagem? Para que a gente possa entender que André Luiz não está trazendo receitinha de bolo. Isso está tudo com base na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. E eu fui lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem uma parte que ele fala só sobre a vontade. Então, só para a gente ilustrar um pouco essa questão aqui. Ele vai dizer que a vontade, ela gerencia a ação mental. É como se a nossa mente tivesse vários setores, vários departamentos. Então, ele vai dizer que a mente tem o departamento do desejo, tem os nossos propósitos, nossas aspirações. Tem o departamento da inteligência, aonde a gente dilata, o processo evolutivo, a nossa cultura, a nossa inteligência. Todo mundo tem isso na mente. Tem uns que não estão usando muito, mas todo mundo tem, tá? O departamento da imaginação, os nossos ideais, a nossa sensibilidade. Da memória, que é o acúmulo das nossas experiências, do que a gente já conseguiu investir na nossa alma. E aí, ele vai falar uma coisa que não tem como a gente escapar. Por mais que a nossa mente esteja conturbada, ele vai dizer que a vontade é o gabinete da vontade que comanda o resto. O gabinete da vontade vai comandar todos esses departamentos da nossa área mental. Todos, sem exceção. A vontade é o botão que decide o movimento ou a inércia da máquina. Ele vai dizer que o cérebro produz energia mental, mas é a vontade que dirige-nos no rumo, estabelecendo causas que comandam os nossos destinos. Então, gente, a coisa vai ferver ao nosso redor, as situações vão acontecer, eu vou reencarnar com um monte de situação, mas a minha vontade, ela é determinante. Não importa um processo obsessivo, um problema em casa, uma situação nossa com a gente mesmo, a vontade é determinante. Agora, isso aqui é o mais difícil, porque ele vai dizer só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Só a vontade. Não é a vontade dos espíritos obsessores. Não é a vontade do meu marido, da minha esposa, do meu chefe. É a minha vontade. E vamos trazer esse tema, gente, para as coisas espirituais. A gente não está falando aqui de conquista material. Esse não é o tema. As coisas morais. Se você está vivendo numa situação do trabalho de corrupção, é difícil você simplesmente olhar para o seu chefe e dizer: olha, eu não faço parte disso aqui, vocês são todos corruptos, né? O mínimo que pode acontecer é você ser mandado embora.
Tem como você se isolar daquilo? Claro que tem. Claro que tem. A primeira coisa é, se não tiver jeito, começar a procurar o trabalho, né? Mas, não tendo jeito, você consegue não entrar naquela vibração. Nem que seja, gente, através da prece. Faz isso. Se você ou eu estamos sendo quase que forçados a fazer algo que vai de encontro contrário à nossa moral, vamos orar. E vamos pedir a Deus que a nossa vontade possa mover essas peças, essas sombras que tentam colocar a gente no rumo que não é o melhor. Mas a nossa vontade vai prevalecer. Prece resolve tudo? Não. E ele vai dizer aqui, só a vontade não consegue impedir a reflexão mental. Então a gente vai sentir o impacto das outras pessoas, das situações, vamos nos conectar com os outros, ele está falando aqui. A vontade não consegue impedir isso, porque sintonia é lei. Existe a lei de afinidade. Mas olha só, mas a vontade pode impor o quê? Disciplina. Então eu posso estar no meio do crime, sem ser do crime. E é isso que talvez seja uma das coisas que a gente precisa pensar enquanto espírito encarnado, né? Viver na Terra, estar na Terra e não ser do mundo. Porque o ser do mundo tá cheio, né? O ser do mundo é o que a gente está vendo naquela escala ali, é aquela menorzinha da estrelinha, ainda melhor do que aquela. Está arraigado ali nessas coisas, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na mensagem. Ficou claro isso aí da vontade? Só para a gente entender? Porque aí vocês vão ver a mensagem e vão falar, tem razão, por que essa introdução toda? Vamos lá. Então, André Luiz traz a primeira situação. Suas conversas. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o uso da palavra. A gente precisa de vontade para usar a palavra? Tem que ter livre-arbítrio, né? Ah, não, mas quando eu vi, já falei. A gente vai ver sobre os impulsos também, porque né? A gente não tem muita noção, acaba saindo, né? E quando saiu, não pertence mais a gente. Eu falo tudo, acho que é sinceridade, né? Exato. Eu falo porque eu sou transparente, eu falo tudo, não quero nem saber, né? Cuidado, né? Cuidado. Então, vamos lá. Uso da palavra. Olha por que eu falei cuidado, não é por causa de mim, não. Olha o que ele vai dizer. Suas conversas falam das diretrizes que você escolheu na vida. Primeira coisa. Então, vocês imaginem eu naquele dia, pedindo, né, pensando, como é que eu posso, né, colaborar melhor, porque eu acho que hoje não foi um dia muito bom. Aí tá aqui. Não sabe o que fazer? Primeira coisa. Começa a ver as suas conversações. Que direção que isso está levando na sua vida? Então, vamos lá, né? Olha lá no WhatsApp, no Facebook, que tipo de sintonia, de conversinha que a gente se coloca? Vai direcionar os caminhos na minha vida. Que caminhos são esses? A vibração que eu vou me sintonizar, os espíritos que eu vou me sintonizar, as pessoas que eu vou me sintonizar. Tá falando aqui, pensamento é um no outro. A gente não tem como fugir, vai se sintonizar. Lei de afinidade, né? Então, a conversa que eu entro e começo a achar bom, seja maledicência ou seja algo construtivo, vai me levar das diretrizes que eu escolhi na vida. Maravilhoso, aqui nós estamos numa conversa, porque eu acho que isso é uma conversa. Embora vocês não estão falando muito, mas é uma conversa. Graças a Deus, estamos fazendo uma situação boa aqui, né? Uma conversa que está com rumo para a gente crescer, para a gente aprender junto, né? Então, isso é muito bom. Cada um pensa no seu. Não fica jogando o jato em mim, eu não estou lendo a mente de ninguém. Isso aqui é cada um pensar em si, tá? O próximo. Suas decisões nas horas graves. Alguém que passa por hora difícil? Aliás, alguém aqui não passa por nenhuma hora difícil? O que a gente faz na hora que vem a dificuldade? Primeira coisa, né? Que a maioria das pessoas faz é o quê? Reza? A maioria? Nossa! Uau! Que mundo é esse? A maioria aqui, só se for, né?
Nossa, tô vendo gente otimista. Tem uns... Eu falei ali dos imperfeitos, mas tem uns reencarnados aqui dos lugares, assim, mais evoluídos, né? Mas olha só, deveria, né? Na hora que vem a crise, dá aquela respirada e devia entrar em prece. Mas nem todo mundo faz isso. Ou é o desespero, ou é a revolta, ou é o grito, ou é o choro descontrolado, né? Então, olha só o que ele vai dizer. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Então, quer saber aonde é que a gente está? Naquele patamar? É aqui. Aí eu fiquei pensando, nossa, gente, e aquele show que a gente dá, né? Aquele show, aqueles escândalos, a gente dá a roda baiana e faz isso e aquilo. Decisões nas horas graves. Como é que eu estou me portando, né? Porque é o que ela falou, eu posso entrar em prece, eu posso ativar a minha vontade, eu posso pensar em me fortalecer de alguma forma, buscar os recursos que eu preciso, ou eu posso me desesperar. Ou eu posso entrar por um lado de que Deus me abandonou e agora eu estou sozinha nesse mar, sem rumo, né? Então, quando a gente decide, né, o tipo de comportamento, né, como que a gente se porta diante de uma decisão grave, identifica a nossa posição espiritual. Fato, né? Então, vamos supor, se aparecesse aqui uma pessoa, sei lá, uma pessoa que cometeu um crime lá fora, né? O nosso irmão equivocado. E você precisasse, sei lá, levar ele para sua casa por uma noite, né? O que a gente faria? Primeira situação seria o quê? De pavor. O que essa pessoa vai fazer comigo? Né? Estou dando um exemplo ridículo, não vai acontecer, mas o que será que Jesus faria? Será que ele teria pavor? Será que ele teria medo? Claro que não, né? Mas é um outro nível espiritual. Então, aqui, é claro que é um exemplo ridículo, mas pensa nas decisões do nosso dia a dia. Como é que a gente está se portando? Precisa definir uma relação, um casamento que não está andando bem, é uma decisão grave, né? Então, isso é complicado. Então, aqui ele não está julgando a forma que a gente decide. Não é isso que o André Luiz está falando. É como que a gente decide. Porque, às vezes, a gente faz as coisas sem pensar. Né? Vai fazendo. Sem ter aquela postura de, talvez, dar uma refletida. Pensar se o que eu vou decidir, se alguém estivesse fazendo isso por mim, como é que eu me sentiria? Primeira coisa, né? E se isso vai me trazer paz, vai trazer paz para o outro, vai prejudicar alguém. Então, é uma coisa assim básica que a gente pode começar a pensar, né? Às vezes a gente vai decidindo ali e vai acabando, né, com quem estiver na frente. Então, pensar nisso. Quando tem uma decisão grave para fazer, eu me desespero? Eu entro num estado de falta de esperança, de solidão, de achar que ninguém vai me ajudar? Ou eu tento me agarrar na fé, nas situações que já aconteceram para mim, na forma que eu reagi anteriormente, o quanto que eu fui forte? Então, é tudo que a gente pode pensar, né? Com relação à nossa posição espiritual aí. O próximo é sobre os nossos comportamentos. Gente, olhando aqui essas fotos, claro que isso é uma questão da foto, né? Mas a gente já consegue ver pelo semblante, pela postura corporal, o que está acontecendo com essas pessoas. Vocês conseguem? Ou não? Aquela ali sou eu, a primeira ali. Tipo, no way. Indignada com os outros, em vez de olhar para o meu próprio nariz, né? Mas tudo bem. O outro ali, preocupado, já quase tipo assim, o que eu vou fazer da vida? A outra ali como se estivesse no céu, né? Mas talvez feliz, um dia feliz. Isso é ótimo. O outro bem assim, conquistou alguma coisa ou tá com dor, né? Um dos dois. Ali tá difícil, que foi cortada, não sei. E essa moça aqui? Aparentemente parece que deve estar algum em tratamento, mas parece um espírito sereno, né? Interessante isso. Se nós formos num hospital, nós vamos identificar quem está doente e quem é doente, em termos espirituais. Quem olha essa moça não vai falar que ela é doente, que ela está doente, né? Enquanto tem outros que nem doença física tem, e a gente olha e vê que está enlouquecido, né? Então,
os nossos gestos na luta comum. E ele fez questão de colocar na luta comum, gente. Não é gesto em situações de aberração, não. No dia a dia. No nosso dia a dia. No trabalho, em casa. Vocês estão prontos para a revelação? Os nossos gestos falam do nosso clima interior. Simples. Simples. Assim, não preciso nem falar nada, porque até sem voz essa, né? Então, como a gente reage, como a gente se porta, em termos de corpo, de palavra, do que for, os nossos gestos diários mostram o nosso clima interior. Um exemplo, eu levanto, né, de manhã, vou lá pegar a pasta de dente, o caramba 4 cai no chão, o que eu faço? Xingo, né? Ou já começo. No trânsito, a mesma coisa. Clima interior. Clima interior. O farol fechou quando eu estava quase passando, eu já dou aquela bufada, né? Ai, clima interior, gente. Fato. É o que está dentro. É o que está dentro. Né? Então, assim, para a gente pensar, né? Mas então aí ferrou, porque eu estou fazendo isso direto. Sim, eu também, mas é justamente isso para a gente começar. Quando a gente fizer pensar, nossa, por que eu estou tão pavio curto hoje? Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que não tá processando bem. Até a gente não dorme bem, também tem isso, né? Mas tem aí alguma coisa atrás disso. Porque tem dias que eu vou passar ali no farolzinho, vai fechar, não vai acontecer nada. Então o problema não é o farol vermelho que fechou na minha cara. Tem alguma coisa ali dentro. Então, André Luiz trazendo, né, esses tipos de mensagens simples, a gente começar a perceber o que está atrás disso. O telefonema, ai, que saco, né? Quem não faz isso? Só eu que faço. Só eu me sinto um ET aqui, porque vocês fazem uma cara de como se eu fosse uma menos terráquea ainda, né? Então, aquela virada de olho que você... É o clima interior. Tem dias que você está mesmo, né? Realmente já está por aqui, mas existe essa parte que a gente precisa começar a analisar. Aquela resposta atravessada, sem pensar, né? Então, vamos aí. Certo, gente? Vocês parecem que estão pensando. Eu deixo aqui, vamos olhando, vamos pensando, né? Não tem problema. O próximo. Os nossos impulsos. Né? Alguém falou no começo sobre impulso, né? O impulso é complicado, né, gente? Porque vai muito aquela coisa sem pensar, né? Ah, me subiu o sangue, né? A gente não fala isso? Subiu o sangue, parece que ferveu. E ferveu mesmo. Só que Allan Kardec diz no livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá, um item que chama A Carne é Fraca. Eu convido vocês a lerem. A carne é fraca quando o espírito é fraco. Então, se o pavio ficou bem curto, se o sangue começou a subir, se as veias começaram a ficar altas, é porque tem algo ali dentro. Não é a situação externa que me fez comportar assim, né? Então, os nossos impulsos, aqui é um convite à análise dos nossos impulsos. Quando alguém me diz alguma coisa... E eu tenho que responder, porque aquela pessoa precisa entender, né, que não vai ficar assim. Não é isso? A gente não vai dar o troco, mas a gente fala, isso não pode ficar assim. O fulano vai ter que entender que não é isso. Como assim? O fulano vai ter que entender que não é isso. Você quer saber o tipo de mentalidade que a gente coloca nas coisas? Né? As pessoas não têm que entender nada. O que a gente precisa pensar é qual foi a minha postura diante daquele fato. Qual foi a minha intenção. Porque, às vezes, a gente, né, comete aí uma coisa meio atravessada, naquela coisa do momento, e todo mundo vai fazer isso. Mas aí eu me paro e penso, nossa, passei do ponto. Isso é parte do ser humano, isso vai acontecer. O duro é quando a gente faz e fala, e fiz mesmo, e vou lá e falo ainda mais. Igual mãe brigando na escola. E eu já fiz isso.
Vou lá e vou mostrar como é que se trata o meu filho e o filho dos outros. Às vezes precisa fazer, né? Porque às vezes é complicado, mas com medida, né? Com medida. Então, olha só, os nossos impulsos definem a zona mental em que você prefere se movimentar. É simples. O meu impulso agressivo vai me levar aonde? Numa zona mental agressiva. E, consequentemente, vai me conectar com o quê? Com o espírito superior? Que está querendo te acalmar? Agressivos. E aí vai potencializar aquele sentimento. Porque lembra que Allan Kardec fala no começo, naquela pergunta onde ele falou sobre a vontade, né? Simpatizam com as nossas disposições. Então, se a minha disposição naquela situação é a agressividade, os que simpatizam com a agressividade vai fazer o quê? Potencializar aquela situação. Da mesma forma que se eu estou num impulso, né, por exemplo, o meu impulso de ajudar o outro, de fazer alguma coisa melhor que está fora de mim, pelo menos uma vez na semana, sair de si um pouquinho. Isso vai movimentar energias positivas, energias de mentes que estão ligadas naquele propósito. O meu impulso de ficar vendo não sei o que na televisão vai atrair as mentes enfermiças. E aí, quando eu falo mentes enfermiças, não está pensando em espírito, alma penada. Não, gente. Mentes encarnadas também. Lembra que o pensamento é uma conexão, uma rede. Não é só espírito. Deixa os espíritos para lá. Eles estão muito melhor que a gente. É gentinha daqui. Então eu entro lá no Facebook, me conecto com não sei o que lá. Entrei naquela rede mental. Acabou. É ali que está o quê? A minha zona mental. É ali que eu estou. Então, quando eu acordo, né, com o nosso pé direito para uns, esquerdo para mim, porque eu sou canhota, não tem que ser esquerdo. Quando você acorda desse jeito e já sai esbravejando, já sai acabando com tudo, qual que é a zona mental que eu estou? Na zona mental que eu estou me portando, do meu impulso. Mas como é que sai disso? Tem como sair? Tem. É o que a gente comentou. Então, eu percebi que hoje eu tô meio pavio curto. Percebi que eu tô falando com as pessoas atravessado. Percebi que tudo que o outro fala tá me irritando. Vamos parar. Faz uma prece possível. Não tá conseguindo fazer a prece? Liga um negócio lá, uma palestra, uma coisa. Ouve um audiobook, alguma coisa que te tire daquela sintonia. Né? Precisei conversar com aquela pessoa que só fala coisa negativa. Às vezes não tem como sair. Gente, teve um dia que eu conversei com uma pessoa, sinceramente... Quando eu desliguei o telefone, eu estava de cama. Assim, parecia que tinha pegado o flu. Eu falei, não é possível que eu peguei o flu. Não me liguei na hora. De 2 horas que eu conversei com a pessoa, só lamentação. Então é como se eu tivesse, me colocasse numa terra e fosse me sugando assim para baixo. E o corpo doía. Mas não é que a pessoa fez mal, não. É aquela energia, aquele fluido denso e a pessoa num outro país. Não estava ali perto. Basta a voz, gente. Basta você ver a foto. Faz uma experiência. Não sei para quem é mais sensível. Coloca uma foto sua, faz essa experiência. Numa segunda-feira, às 9 da manhã, numa praia, no Facebook. Enquanto todo mundo está trabalhando, se lascando, coloca lá. E você me diz como você se sente. Pois é, isso piora. Tem esses ainda que faz o negócio. Isso aqui é mais... Esse é o espírito mais avançado, né? Parece que aquilo ali... E se você não tá alerta, porque às vezes tem que estar alerta, né? Aquilo ali fica uma coisa esquisita. Parece que a praia já não tá mais tão excited como tava. Começa como se fosse aquela, vida, nossa, uma nuvenzinha. Então, gente, não é que não é pra colocar... Não tô falando isso, tá? Que as pessoas estão falando coisa ruim. Não é isso. Mas vamos saber onde a gente está pisando. Porque nós ainda somos espíritos invejosos. Então, se eu estou lá num trabalho
naquela situação difícil, aquela coisa horrorosa, um sol lá fora, a minha amiga coloca um negócio lá na praia e eu querendo sair daquele escritório hoje, eu não estou jogando inveja para ela. Mas o mínimo que eu vou fazer, eu vou pensar, ai, queria ser eu fazendo isso. O mínimo. É ou não é? E a sua amiga e a minha vai receber. Eu queria ser eu fazendo isso. A pessoa vai sentir o impacto. Não tem nada demais, não está jogando inveja, nada, mas percebe que a gente entra na sintonia. Então vamos pensar qual que é a zona mental que eu prefiro me movimentar durante o dia. Porque o meu impulso foi de raiva. Ok, tive raiva, reconheci que tive raiva, vamos processar essa raiva. E qual que é a hora do basta? De ver até onde que eu posso ir, né? Então, são os nossos impulsos. Tudo bem, gente? O próximo, como se não bastasse, os pensamentos. Então, ele vai dizer, os pensamentos revelam suas companhias espirituais. Basicamente isso. Espirituais de onde? De tudo, gente. Quando a gente fala espiritual, não está falando só de espírito desencarnado. Espirituais. Eu estou aqui, ligo para alguém, ou nem ligo, às vezes a gente está pensando uma coisa, a pessoa fala, acabei de pensar em você, uma pessoa que você quer mais aqui nem pensa em você, né? É, sintonia, ainda mais naquele dia que você já pensou nisso, aquele dia que você está pior. Aquela pessoa que você não quer conversar, ela te liga. Então você fala, nossa, né, estava esperando uma notícia boa, mas não é. Então, não é que é espiritual, alma penada que fica ali. Isso é, os espíritos têm mais acesso a nós, com certeza. Sem menos fronteira ali de acesso. Porque eles podem se sobrepor à matéria, né? Eles têm mais sintonia conosco, mas o encarnado não é diferente. Se eu me sintonizo com pensamentos suicidas, de que a minha vida não vai para frente, de que era melhor eu não estar aqui, automaticamente eu vou me ligar com pessoas encarnadas pensando da mesma forma. Quando não, com os desencarnados dizendo exatamente, tira sua vida porque não vale nada. Por quê? Porque já está sofrendo por si mesmo. E o prazer que tem é de ver os outros sofrerem. Isso é muito grave, gente. Parece que é coisa assim, a gente brinca e tudo, mas é muito sério. Só que o pensamento é algo muito difícil, porque parece que a gente não tem controle. E não tem mesmo. Vem o negócio, já pensou. O importante é a gente estar em alerta. Esses dias mesmo me peguei pensando no negócio e falei, nossa, eu não acredito que isso ainda existe dentro de mim. Mas existe. A crueldade, a vingança, mesmo que ela seja silenciosa, isso tudo vem às vezes sem a gente perceber. E aí é colocar a cabeça no lugar e perceber, ok, então se eu estou pensando isso, pensei, e começar a ver o que está me rondando ali. Porque quando pensou, gente, é uma gosma, é como se fosse um imã. É um processo magnético. Ao mesmo tempo, quando eu consigo recompor, né, ressubstituir esse pensamento, consigo quebrar essa conexão, eu também me ligo a mentes semelhantes. Então, agora, nesse momento, nenhum de vocês, isso eu posso garantir absolutamente, essa certeza eu tenho, nenhum de vocês está com o espírito obsessor em cima, falando, levanta e vai embora. Não, porque a gente está protegido aqui dentro. Isso aqui tem uma atmosfera, e se você está querendo levantar daí para ir embora, não vá, porque essa vontade não é sua. Ponto. Então, percebe que a gente consegue se esforçar. A gente consegue perceber, né, o nosso pensamento, mesmo depois que já pensou. O problema é aquilo começar a se repetir. Então, vamos falar de pensamento bom, né? Então, o Emmanuel vai falar para nós também, nesse livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida, o coração é a face, e o cérebro é o centro das ondulações que gera a força do pensamento, que vai mover tudo. O pensamento move tudo, são palavras de Emmanuel. Cria, transforma, destrói e refaz. Então, vamos prestar atenção. Então, o meu pensamento pode destruir aquela energia maléfica, aquela energia negativa que está ao meu redor? Pode.
Mas lembra lá do começo. Precisa ter a vontade, né? Então, é possível? É. O meu pensamento pode afetar o outro, a ponto, como eu comentei com vocês, de deixar o outro doente, se você estiver com a guarda invigilante? Com certeza. É possível. Então, gente, é assim, quando a gente, né, fala de pensamento, parece que é uma coisa meio, né, não tem muito segredo. É sintonia, é afinidade, é magnetismo. Então, eu tô pensando algo positivo, sei lá. Se eu pensar, eu gosto de sorvete, e alguém que gosta de sorvete aqui pensar, a gente vai se conectar. É um exemplo ridículo, mas é verdade. Se eu penso naquele político safado, que isso é corrupção, não sei o quê, eu estou me conectando com todas aquelas mentes que está pensando a mesma coisa. Não é diferente. Não tem diferença nenhuma. O de que muda são as palavras, né? Então, ele vai falar aqui, ó. O reflexo nesse espelho esboça a emotividade. A emotividade, a emoção, plasma a ideia. A emoção da raiva, a emoção da alegria, vai plasmar a ideia. E a ideia, vejam só, determina a atitude e a palavra que vai comandar as nossas ações. Então, veja que é um processo. Então, às vezes eu estou até bem e, de repente, eu entro assim numa sintonia que não é muito boa, ou vejo uma coisa na internet, ou, sei lá, falo com alguém e entro naquele pensamento, começo a pensar algumas coisas, né? Vocês podem perceber que a nossa ideia começa a mudar. A gente começa a ficar um pouco mais pessimista, às vezes. Parece que o dia está meio cheio, a coisa começa a ficar longa, né? Então, vamos prestar atenção. Da mesma forma que parece que quando eu estou num estágio assim mais de... num ambiente desse aqui, de receptividade, de paz, parece que o tempo passa mais rápido, né? Tem pessoas que relatam que parece que quando sai daqui, que tirou um negócio das costas, e tirou mesmo. Não é espírito só. É a vibração. São aquelas coisas mentais, impregnação mental das pessoas e nossa. Então, isso é matéria, gente. O pensamento é matéria, tá? Isso não é coisa assim da imaginação. Então, ele vai dizer aqui, ó. Ninguém pode ultrapassar os recursos da mente no estágio em que estamos. Então, a gente tem um certo patamar mental que a gente não consegue ir além. É a nossa realidade, né? O Cristo tinha uma outra estrutura mental. A gente tem a nossa. Mas ele vai dizer: assinalamos todos nós os reflexos um dos outros, dentro da nossa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de troca incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Respiramos. Imagens o quê? Mentais. Gente, isso é muito sério, né? Então, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria que vivemos em uma comunhão pelos princípios de afinidade. Então, se a gente pudesse ver aqui, eu conseguiria ver que eu estou pensando que o meu pensamento é similar com o dela, com o dele. Já imaginou? Ainda bem, né, gente? Vocês já imaginaram se a gente pudesse ver? Já imaginou um dia que a gente está querendo quebrar tudo e o nosso pensamento é ir lá até o building ali dos nossos irmãos enjaulados ali? Já pensou que beleza? Né? E talvez isso seria bom acontecer para a gente, né, ter essa visão, mas isso já dá para a gente saber isso, né? Da mesma forma que aqui, quando a gente vem, porque a palestra, gente, a palestra é o tratamento. O tratamento não é passe só. O evangelho de Jesus, a mensagem espírita é o que vai te dar a ferramenta, a força mental de mudar a sua estrutura mental, psíquica que nós nos encontramos. Tudo ajuda, passe, evangelho no lar, só que os espíritos não podem ir lá e fazer uma faxina mental para nós. Nós precisamos fazer isso. Eles podem ajudar. Tem esse tipo de mensagem para começar a dissipar, mas tem uma parte que é nossa.
não é? Então, ele vai falar, estamos atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, levando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Opção, gente, livre-arbítrio. Não tem espírito nenhum arrastando a gente para o mal. Vamos tirar, eu vou aqui, não estou defendendo o obsessor, de novo. Não existe espírito encarnado ou desencarnado que arrasta a gente para fazer o mal. E nem o bem. Eu posso falar para você, gente, fazer o bem é bom, vem aqui para o centro, vem trabalhar. Não adianta. A pessoa precisa querer. E para o mal é a mesma coisa. Claro que, por que é mais fácil a gente cair numa conversa de maledicência do que numa conversa mais iluminativa? Porque a gente está mais inclinado às coisas mais do mal, mais inferiores. Ainda existe muito dentro de nós. Mas não é impossível nós quebrarmos esse ciclo. Então a gente vai ficar numa montanha-russa. Um dia está bem, outro dia não está. O importante é o que a gente chama de awareness, né? A vigilância. A gente está esperto com isso, não é? O próximo, as suas leituras. Gente, isso aqui era no tempo de André Luiz. Então, eu não leio, nem gosto de ler. Tudo bem. Então você pega o Facebook, o WhatsApp, a notícia não sei da onde, o filme não sei da onde, vamos colocar para a modernidade. Leitura, televisão, o que mais que a gente pode colocar? Ajuda aí, gente, porque sou só eu que vejo essas coisas. Televisão, livro, né? Mensagem. Hã? Música, menina do céu. Eu tenho um exercício da música para passar para vocês, excelente. Mídia social, sintonia. Sair também um pouco, né? Ver, olhar para o céu. Isso. Né? Isso. Então, você está vendo que a nossa amiga aqui, ela só está dando exemplo de gente de Júpiter. Então, a gente tem que ter a esperança que tem alguém, que se não é ela, alguém perto dela trazendo notícia boa, né? Isso aí. Ô, Sabrina, sabe por quê? Eu fico 10 minutos no telefone, acho que todo mundo assim. Daí você fica 20. Isso. Aí eu largo o telefone e eu vou pra fora. Isso. Daí eu fico 2 horas lá fora e eu não tenho mais saudade. É o que a gente comentou de cortar o ciclo. Gente, o telefone é endemoniado? Não é o problema. O problema não é o telefone. Não quero nem ver, nem ter esse WhatsApp, essas coisas. Não, o problema não é isso. É você ficar ali no negócio. E o tempo vai passando, né? Então, olha só o que Emmanuel está falando. Emmanuel não, André Luiz. Suas leituras definem os seus sentimentos. Tá lá vendo notícia de matança, de crime? Tá aí o que tá dentro. Por que a curiosidade para ver esse tipo de coisa? Então, mas não sou eu, é os obsessores. Tá, então, coloca aí uma palestra para o obsessor ouvir, abre um evangelho no lar e lê em voz alta. Gente, eu faço isso direto. O assédio é constante. 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 A diferença é que nós somos todos assediados. A questão é quando a perturbação começa a entrar num nível que vai chegando mais grave. O problema é o quê? A gente perceber. Então, tá ali, tá acompanhado? Esses dias mesmo, recentemente, eu senti, não vejo nada. Parece que de uma capa, um abraço. Eu falei, nossa, pensei, né? Um abraço que não foi muito gostoso. Então, já que estamos acompanhados, a gente vai ouvir uma palestra, pensando eu. E daqui a gente vai colocar um audiobook, em inglês e em português, porque eu também não sei a língua, então a gente coloca de tudo. E aquilo ali vai o quê? Dissipando. Aquela confusão mental que fica uma nuvenzinha. Ele fica que nem mosca ali, esperando, gente, a brecha. Só que é difícil a gente perceber isso. É difícil, mas é possível. Então, vê o que está lendo. Começou a perceber que está muito ali, a gente perde a noção, né, de internet, de televisão. Dá uma cortada, vai lá fora. Se precisar, corta o password, desinstala lá o negócio um dia. Faz uma vez na semana um jejum, né, do telefone. A gente talvez, vamos ver quem vai sobreviver, mas depois conta para nós como é que foi. Né? Televisão, gente, é tudo isso. Então, né, é igual o negócio do furacão, né? Tá vindo aí o negócio. Tudo bem, tem que prevenir, tem que fazer as coisas. Mas você tem que assistir 24 horas do dia. Aí você entra na sala, tá aquela tensão, né?
Eu perguntei ao meu marido, por que você tá aí há 3 horas assistindo esse negócio? Ah, mas o que eu tenho que ver, porque tem que proteger vocês. Não, porque protege mim, eu sou Deus. Se esse negócio vier aqui, meu amigo, vai acabar com tudo. A gente tem que se serenizar. Já viu, já foi no mercado, já comprou as coisas. Agora é esperar. E se vier? E se vier, gente? Vai parar a tempestade? A gente tem Jesus Cristo. Jesus Cristo, se Jesus morasse lá em casa, falar, então fica aí aposto. Mas pelo amor de Deus. Mas a gente tem que se informar, né? Tem que fazer parte, tem que ouvir notícia de tudo. O problema é ficar ali, remoendo. A gente entra naquele psiquismo do pavor. Se a gente ficar ouvindo aqui, eu estou dando um exemplo leve das notícias, ficar ouvindo aquilo ali sem parar, a gente começa a entrar na atmosfera das pessoas que já passaram pelo trauma de um furacão. A gente começa a entrar na atmosfera das pessoas que estão com pavor. Então se prevenir, fazer a sua parte, assistir de vez em quando, ver onde que está e se desconecta. Vai fazer outra coisa, depois liga de novo. Né? Eu estou falando um exemplo assim light, mas a gente pode colocar para qualquer outra coisa, né? Então tá aí. Ficou claro, gente? As leituras, né? Etc. Seu trato pessoal com os outros, a forma que a gente lida com as pessoas, né? Esclarece até que ponto a gente progrediu. Então, não precisa nem comentar, né? A forma que a gente lida com as pessoas. No trabalho, numa loja. Vocês gostam quando a pessoa fura a sua frente no caixa da loja? Eu não gosto. A gente fica meio agitado, né? Porque tá lá esperando todo mundo, tem que esperar. Ou fica empurrando. Você já viu aquela pessoa que fica empurrando? Aí começa, mas sou eu, irritada por natureza. Então, eu já começo a me irritar. Acontece o quê? Quem tá atrás já impaciente também tá irritado, porque já passou para mim, não sei mais quem contaminou quem. E aí fica aquela vibração ali, né? Né? Fica ali. Então, a forma que a gente trata as pessoas, né? Vai lá no McDonald's, pega o negócio com tudo e joga no carro, não fala nem obrigada, quando fala obrigado, nem mal olha na cara da pessoa que está te servindo. É tudo isso, gente. Não importa o dia que a gente está vivendo. E eu estou falando isso porque eu não faço muitas vezes. Ou a gente espera aquela pessoa vir na porta, né? A gente com preguiça de segurar a porta ali, mas segura. Se for velhinho, a gente segura. Se for uma moça jovem, a gente deixa, né? A gente finge que passou, é ou não é? Então, tá aí, aonde progredir. Isso não é condenação, gente, é pra gente pensar. A forma que eu trato os meus familiares, as pessoas no trabalho, os estranhos na rua, é aonde eu progredi, né? Suas solicitações, né, os nossos pedidos, nossos desejos, lançam luz sobre os nossos objetivos. Gente, é pedir, tem que pedir de tudo, tem que sonhar, tem que querer, com certeza. Mas é saber o que a gente está pedindo. Emmanuel diz para nós que, às vezes, a gente quer tanto uma coisa, a gente faz uma prece. Mas o ser humano é tão complicado que, antes dos espíritos verem se pode atender, a gente já pediu outra coisa. Já nem quer mais aquilo. Falta de objetivo, né, gente? Vamos pensar. Será que essa decisão realmente é o caminho? Eu quero um emprego novo, eu não aguento mais esse homem aqui. Tudo bem. Mas já pensou o salário, né? Como é que tá para sustentar a família? Vamos colocar tudo ali no papel e ver se aquilo ali é a melhor decisão. Em vez de decidir um negócio de última hora, né? Então, faça uma prece. A prece tem que ser, Senhor, é isso que eu quero. Tem que ser não, a minha é isso que eu quero. O Senhor sabe que é isso que eu quero. Mas se não for melhor para mim, me mostra o que é melhor. Mas o Senhor sabe que é isso que eu quero. E pede, gente, tem que pedir. Agora, tem que ver para onde esse pedido está indo. Né? Alguém falou alguma coisa? Pedir inspiração. Pedir inspiração, exato. Às vezes não sabe nem o que pedir, né? Então a gente pede inspiração. Senhor, eu não sei nem por onde começar. Sei nem por onde sair desse buraco que eu me enfiei. Então, eu preciso de ajuda. Né? Então, é isso, gente. Isso aí, muito bom, Angélica, isso mesmo. Suas opiniões. Eu vi um negócio na internet, gente. A internet é boa por causa disso, mas você ri também. Eu vi um negócio na internet que eu fiquei assim, eu ri por boas horas. A sua opinião. A Terra, antes e depois da sua opinião. E tinha a foto da Terra do mesmo jeito. Achei aquilo o máximo.
Porque hoje a gente vive o quê? Da opinião. Porque minha opinião é melhor, porque eu tenho que postar lá embaixo do fulano, porque o meu partido é melhor, porque o meu candidato é melhor, porque a minha cor é melhor, porque o negócio é melhor. Tá ali, né? Gente, o mundo não vai mudar por causa da minha opinião e da sua. A gente tem que opinar, tem que participar, mas vira fanatismo, né? Então, a Terra, gente, eu achei isso massa. Vocês olham lá. A Terra não muda. Os maremotos não ocorrem porque eu falei alguma coisa, né? Então, é isso. As nossas opiniões revelam o lugar que você ocupa no mundo. Se a minha opinião não quero nem saber, né, desse mundo, dessa gente que só faz maldade, que isso e aquilo, não quero nem me ligar com esse tipo de gente. Tudo bem, eu também não. Mas, então a minha opinião é ainda o quê? Eles ali e eu aqui. Eu não faço uma prece, né? Não penso que essas pessoas também vão ser espíritos que vão melhorar, porque até não muito tempo atrás estávamos nós ali fazendo a mesma coisa. E se a gente está onde a gente está hoje, é porque alguém muito mais credibilizado e iluminado que a gente interferiu. Interferiu, nos ajudou a trilhar o nosso caminho e estendeu a mão. Então, a nossa opinião, gente, né? Às vezes a gente responde os negócios, né? Hoje em dia com a internet é muito. Às vezes responde lá, porque o que eu acho é isso. Tá, mas não muda nada. Às vezes fere o outro, né? Então, a opinião é o nosso lugar no mundo. Pensar. Opinião é aquela coisa, né? A gente às vezes tem que esperar pedir para dar. Mas a gente quer sempre falar, né? Então, começar a estudar. Qual que é a nossa opinião em determinado assunto, determinada situação difícil que eu estou enfrentando, ou alguém que me dá que me pede um conselho, gente, isso é muito grave. O que você falar, aquela pessoa em desespero vai fazer. E pasmem, o que aquela pessoa decidir mediante ao que eu e você falamos, nós temos participação naquela decisão. Então, cuidado com a nossa opinião, né? Fulana, meu casamento é assim. Se eu fosse você, separava desse desgraçado. A gente já... Sem saber, gente, qual que é a dinâmica daquela família, o que está acontecendo ali. Não é a nossa história, né? Então, vamos ficar ali em alerta. Seus dias, nossos dias, né? Cada trilha na nossa evolução. São marcas do nosso caminho. Esses dias, quando eu li essa mensagem de novo, porque agora ela fica no meu nightstand, né? Pensei, nossa, o que eu fiz hoje? Que dia foi esse? Que pegada que eu coloquei na minha evolução nesse dia? Cada dia, gente, é uma marca no nosso caminho evolutivo. Dias bons, dias ruins. Então, é colocar a cabeça no travesseiro e pensar, o que eu construí hoje? Não construí nada, ok. O que eu destruí hoje? Sem se punir. É reflexão, né? Nossa, gastei meu tempo ficando estressada com isso e aquilo. Então, vamos pensar. Ou, nossa, hoje eu tive um dia até bem, eu vi coisas positivas em tudo, maravilhoso. E vamos marchando. Porque aqui ele não está falando, tem que ter só dia bom. Não, os seus dias. O dia que a gente faz. O dia que a gente constrói, não é? E, para finalizar, André Luiz vai nos dizer que não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, meus queridos, além de todas as implicações positivas para nós ou não tão positivas para nós estamos influenciando pessoas encarnadas ou desencarnadas, pessoas na mesma sintonia mental que a nossa, espíritos desencarnados que são testemunhas de cada passo que a gente dá no nosso caminho evolutivo. Então, já que é para influenciar, vamos tentar influenciar fazendo uns sinais que tenha proveito para nós e para os outros. E quando não tiver, não é olhar para trás e ficar ali entalado, massacrado naquele erro, naquela situação. É seguir em frente, construir novas pegadas até a gente chegar
naquela última reta final, que vai demorar um pouquinho, mas a gente um dia chega, né? Muita paz a todos. Obrigada pela atenção.